Olá, tudo bem? Hoje nossa aula será sobre princípios e fundamentos da ortodontia e ortopedia facial. Primeiramente, o que é ortodontia, né? É a especialidade da odontologia relacionada ao estudo, prevenção e tratamento dos problemas de crescimento, desenvolvimento e amadurecimento da face, dos arcos dentários e da oclusão, ou seja, das disfunções dentofaciais. E de onde vem essa palavra ortodontia? É importante a gente saber também. Ela vem do grego, da união das palavras ortos, que significa alinhado, perfeito, adequado, e da palavra odus, que significa dente. E a ortopedia também vem do grego, da união das palavras ortos, que significa alinhado, como eu já tinha falado da ortodontia, perfeito e adequado, e da palavra paidion, que significa criança. Então, a diferença é que a ortopedia, geralmente, a gente faz com as crianças, onde ainda não aconteceu a maturação óssea, e a ortodontia, né, a gente utiliza tanto nos pacientes adultos quanto nos pacientes infantis. E quais são os tipos de ortodontia? É importante a gente conhecer cada um deles. A preventiva, a interceptativa e a corretiva. E o que é que trata a ortodontia preventiva? Como o próprio nome já diz, ela age na prevenção do agravamento de futuros problemas da oclusão, evitando a necessidade do aparelho fixo e de extração de dentes, por exemplo. É uma abordagem mais educativa para orientação e retirada de maus hábitos que estes podem comprometer a oclusão, e ela é realizada no período de dentição descida ou mista, que é a dentição, né, de leite. Geralmente, a gente utiliza alguns dispositivos mais simples, como o mantenedor de espaço, como a gente traz de exemplo nessa figura. O paciente, que é uma criança, perdeu um dente, né, o permanente ainda não irrompeu, e para a gente manter esse espaço, né, para que evite que se tenha problemas futuros na oclusão, a gente coloca esse dispositivo de forma preventiva para não prejudicar o paciente. Então, esse é um tipo de ortodontia preventiva. E como é que seria a ortodontia interceptativa? Ela já é uma ortodontia focada em bloquear, né, a formação do problema. O tratamento ele deve ser imediato, na oclusão de características desfavoráveis em desenvolvimento. Por exemplo, um paciente, ainda criança, que tem problema de mordida cruzada anterior, como a gente vê no caso dessa foto. É um paciente que provavelmente tem uma oclusão classe 3, que a gente vai ver mais para frente na aula. Então, para que a gente, né, não deixe esse paciente precisar de uma cirurgia ortognática futuramente, a gente intervém enquanto ele é criança, utilizando um dispositivo, um aparelho, né? Nesse caso aí tem a máscara de Petit, que a gente vai falar dela mais para frente também, para melhorar essa oclusão do paciente, corrigir esse problema enquanto ele ainda não completou a maturação óssea. Então, a gente utiliza aparelhos móveis, como já é possível também a instalação de aparelhos fixos na parte anterior do arco desses pacientes. Né? Então, a gente intervém, bloqueia um problema que a gente já visualiza na ortodontia interceptiva. E como é que seria na ortodontia corretiva? O próprio nome já diz, é o que a gente já conhece. O problema já está instalado, e geralmente a gente faz isso em pacientes adultos, adolescentes que já passaram pela curva do crescimento. E os efeitos de aparelhos ortopédicos nessa idade, nessa situação, já é um pouco mais dificultado. Então, a gente utiliza mesmo a questão da aparelhagem fixa, e em alguns casos a gente precisa correlacionar com extrações dentárias, cirurgias ortognáticas, né, para resolver o problema do paciente, já que se tem um problema instalado. E para a gente compreender toda essa questão do tratamento, né, de como é que a gente vai intervir no paciente, se dá tempo de fazer isso enquanto ele é criança, a gente precisa entender as maloclusões e suas classificações. Existem diferentes tipos de maloclusões, algumas relacionam-se com alterações esqueléticas, outras com alterações dentárias, e também tem aquelas que, além das alterações dentárias, tem a combinação dos problemas esqueléticos, e cada tratamento vai depender do tipo, né, dessas classificações. Para começar, a gente tem uma classificação muito conhecida no ramo da ortodontia, que é a classificação de Engel, utilizada até hoje. Então, é um sistema de classificação para descrever a relação dos molares permanentes superiores com os molares permanentes inferiores durante a oclusão dentária. Ela foi desenvolvida pelo ortodontista Edward Engel no início do século XX, então, desde esse tempo, a gente consegue, né, utilizar essa classificação para caracterizar nossos pacientes. Como é que seria a classe 1? Seria a relação normal entre os molares superiores e inferiores. É o que a gente procura no tratamento ortodôntico, onde a mordida, a oclusão fica completamente estável. Então, ela corresponde à cúspide mesovestibular do primeiro molar superior,
ocluindo no sulco vestibular do primeiro molar inferior, que é considerada a relação ideal. Aqui a gente traz um exemplo para vocês de como é que é o perfil do paciente classe 1. Geralmente é um perfil reto, né, onde o paciente tem uma estabilidade, tanto oclusal quanto facial. Mas também nesse tipo de oclusão existem alguns problemas, como o apinhamento dentário, os diastemas, a mordida cruzada anterior e posterior, a mordida aberta, a sobremordida, que precisam ser corrigidos quando estão existentes. E eu trago para vocês aqui a título de conhecimento o que seria um diastema. É o famoso espacinho entre os dentes, que é muito comum na raça negra. O apinhamento, que são os dentes tortos. A mordida cruzada anterior, né, que é esse transpasse, né, onde a tampa não casa com a panela, falando popularmente, que a gente vê em crianças, como aquele menino da foto da máscara de Petit, como eu tinha mostrado para vocês. A mordida aberta, a mordida cruzada posterior, a sobremordida. Então, todos esses problemas podem ocorrer numa classe 1 de Engel. Então, precisam também ser corrigidos, apesar de estar na classe 1. E o que seria a classe 2? A classe 2 é também conhecida como a distoclusão. É a relação mais distal, para trás da mandíbula em relação à maxila. Nesta classe, o primeiro molar inferior ele fica posicionado posterior em relação ao primeiro molar superior. A gente consegue identificar aquele paciente muito conhecido como Ronaldinho, que tem os dentes projetados para frente, é um paciente classe 2. E na classe 2 é importante vocês saberem que tem subdivisões. Tem a divisão primeira, que é a classe 2 que a gente conhece com aquele overgeste com os dentes projetados, que é caracterizada por incisivos superiores protruídos, resultando em um overgete, aquele paciente dentuço. E a divisão 2, que são os incisivos centrais verticalizados, eles estão retruídos, enquanto os laterais estão um pouquinho mais levantados. Então, na classe 2, a gente tem essas duas vertentes, e as possibilidades de tratamento elas vão variar de acordo com essas classificações. Em relação à classe 2, a gente pode notar que o paciente tem um perfil facial convexo, com o queixo recuado, e frequentemente requer um tratamento ortodôntico, em casos mais severos, até aliado à cirurgia ortognata. É o paciente que tem o queixo um pouco retruído. Geralmente, esses pacientes têm problemas respiratórios e a gente precisa avaliar se a gente consegue compensar isso aqui ortodonticamente ou se será preciso fazer uma cirurgia ortognática, né? Lançar a mão desse tipo de cirurgia para corrigir o problema. E a classe 3? A classe 3 é a relação dos maxilares anormal, chamada de mesioclusão. Por quê? Ela se caracteriza por uma relação mesial, ou seja, para frente da mandíbula em relação à maxila, né? Aquela mordida cruzada, como eu tinha falado para vocês, que a tampa não casa com a panela. Então, as características que incluem mordida cruzada anterior, prognatismo mandibular, possivelmente subdesenvolvimento da maxila. Então, são características que a gente precisa avaliar. E na classe 3, como é que é o perfil do paciente? Aquele perfil côncavo, né? Onde tem aquele espaço entre a mandíbula e a maxila. E, frequentemente, é um problema de maloclusão muito difícil de tratar. Mais difícil de tratar do que os outros, especialmente. Porque, como existe um crescimento acentuado da mandíbula e, muitas vezes, até um retrognatismo maxilar, a gente precisa lançar mão da cirurgia ortognática. Muitas vezes, esse problema não consegue ser corrigido apenas com a questão da aparelhagem fixa, e a gente precisa avaliar se o paciente vai precisar de uma intervenção cirúrgica ou não. E como é que seria a etiologia dessas maloclusões? O que é que causa tudo isso, né? Segundo Graber, existem alguns fatores que podem desencadear a maloclusão. Seriam os fatores intrínsecos, que são aqueles relacionados à formação do indivíduo, à genética, ou seja, se eu tenho um paciente classe 3 que tem um filho, tem uma probabilidade muito grande dele, né, do filho dele também ter um problema classe 3, porque isso é passado geneticamente. Então, é importante a gente saber. E existem os fatores extrínsecos, que são aqueles gerados pelo próprio ambiente. Ou seja, o hábito de sucção do dedo, o uso de chupetas, que vão desencadear uma mordida aberta. Então, são esses fatores extrínsecos que a gente precisa intervir, né, para que a gente corrija problemas do paciente que são ocasionados por hábitos. E o tratamento das maloclusões, como é que eles devem ser realizados? Isso vai depender, porque a gente tem diversos tipos de aparelhos, tanto fixos como móveis, que são utilizados para movimentar tanto os dentes, para retrair os músculos, alterar a questão do crescimento, né? Se a gente vai fazer uma ortopedia, se vai fazer uma ortodontia fixa, isso vai depender muito do tipo de maloclusão, dos fatores extrínsecos e intrínsecos que eu falei, da idade do paciente, que é um fator super importante.
E o tratamento ele vai ser de acordo com a gravidade do problema, é o que vai determinar o procedimento ortodôntico mais adequado e mais eficaz. E o que é que a gente tem de aparelhagem, né? Para ortodontia convencional, a gente tem um aparelho fixo, né, que é a corretiva, que é o tipo de aparelho mais comum utilizado, que são normalmente utilizados por adultos, né, pacientes que já sofreram a maturação óssea. Então, eles são constituídos de brackets, que se colam nos dentes, a gente tem o arame, que é o nosso fio ortodôntico, que a gente vai falar mais posteriormente, tem as borrachinhas. Além disso, a gente também tem as bandas e os tubos ortodônticos que servem para ancoragem, né, para ancorar o fio nos dentes. E geralmente eles são utilizados nos dentes posteriores, nos molares. Aqui eu trago a ilustração de tudo que a gente usa para vocês, como os brackets, os fios, as borrachas e elásticos, as bandas e tubos. E a gente tem uma infinidade de aparelhos ortodônticos. Aqui eu quero citar para vocês um aparelho também que é muito utilizado, que é o aparelho autoligado, né? O aparelho autoligado, ele difere do aparelho convencional porque ele não precisa ser ligado por borrachinhas. O aparelho ele tem canaletas, onde a gente coloca o fio e esse fio ele desliza mais facilmente, então dispensa o uso de borrachinha. E por conta disso, por ter uma menor fricção, né, no tratamento ortodôntico, ele permite a utilização de forças mais leves, mais biocompatíveis, o que torna o tratamento menos danoso e traumatizante para o periodonto. E uma característica muito legal do autoligado é que ele agiliza o tratamento. Então, como ele tem menos atrito, o fio ortodôntico ele consegue deslizar mais fácil, né? Então, o tratamento ele é adiantado com a utilização desse tipo de aparelho. Aqui também eu trago para vocês outra vertente de aparelho, que são os aparelhos estéticos. Especialmente, né, para pacientes que possuem preocupações com estética, então esses aparelhos existem, e a gente tem uma série de aparelhos estéticos no mercado, que são policarbonato de resina plástica, de porcelana, de safiro, a aparelhagem lingual, que vocês vão ver aqui na ilustração. Então, policarbonato de resina é um aparelho que ultimamente não vem sendo tão utilizado, porque essa resina ela vai amarelando com o tempo. Então, no mercado, a gente atualmente utiliza mais a porcelana, a safira. E aqui, a título de curiosidade, a gente também tem a ortodontia lingual, que é considerada uma questão mais estética, onde toda a movimentação é feita pela lingual dos dentes, não aparecendo na questão vestibular na frente dos dentes. Além desses aparelhos, a gente tem o que tem ganhado grande visibilidade na mídia, que são os alinhadores estéticos, a exemplo do Invisalign, que foram desenvolvidos recentemente no campo da ortodontia, levando a algumas mudanças, porque não tem mais a necessidade de brackets. São moldeiras confeccionadas para os pacientes, de acordo com cada paciente, né? E com a probabilidade de tratamento, essas moldeiras elas vão sendo modificadas e aí vai ocorrendo a movimentação ortodôntica. Então, esses alinhadores ortodônticos removíveis, finos, transparentes e ajustáveis, eles propiciam movimentos dentais sucessivos que ajudam na correção das maloclusões, né, de leves a moderadas. É importante a gente salientar que problemas grandes, como, por exemplo, pacientes que têm problemas de classe 3, classe 2, com a mandíbula muito retruída, a gente não vai conseguir corrigir com alinhador estético. Geralmente a gente consegue resolver problemas como apinhamento, né, diastemas, então eles são um pouco limitados no quesito tratamento, mas eles estão em alta evidência na mídia, nos consultórios, é importante vocês saberem, no campo da ortodontia atualmente. E quais são os principais instrumentos na ortodontia fixa? A gente tem os afastadores de bocas, que são os spandex, né, os afastadores de bochecha, as pinças para elástico, pinça porta-bracket, posicionador de brackets, alicates de banda, de corte distal, de corte de amarrilho, de dobra de fio, removedor de brackets, são alguns dos alicates que a gente vai falar mais à frente, a máquina de solda, que é utilizada para soldar bandas e tubos, e artifícios que a gente queira colocar no fio ortodôntico, moldeiras para moldagem e porta-agulha Mathieu, são dos principais instrumentos utilizados na ortodontia. Aqui, a título de ilustração, a gente trouxe cada um deles para vocês, o tão famoso spandex, a pinça porta-brackets, a pinça para aplicação de ligaduras, né, das borrachinhas ortodônticas, o posicionador de brackets, existe uma posição ideal para cada bracket, né, de acordo com cada tipo de dente. Então, existe uma altura que o ortodontista ele precisa mensurar, e para isso ele utiliza o posicionador de brackets. E aqui eu trouxe para vocês os principais alicates utilizados na ortodontia. Existe uma gama de alicates utilizados, mas os mais utilizados vocês precisam saber,
que é o alicate de corte distal, que a gente utiliza geralmente para cortar a sobra do fio, né, no tratamento. O alicate de corte de amarrilho, que é um alicate mais fino, que a gente consegue cortar pontinhas mais finas. O alicate formador de amarrilho. O amarrilho nada mais é do que um pequeno ferro, né, arame, que a gente consegue prender o fio no dente. Então, a gente faz esses amarrilhos no próprio alicate. Tem o alicate 139, que é um alicate muito comum utilizado para fazer dobras no fio, porque nem sempre o fio ortodôntico consegue fazer todo o trabalho sozinho. Muitas vezes o ortodontista precisa fazer algumas dobras para conseguir que a movimentação seja adequada no tratamento do paciente. Então, a gente lança a mão desse tipo de alicate. O 139 é um exemplo deles. O alicate removedor de bandas, para tirar as bandas, a gente precisa de um alicate apropriado para isso. Ele é muito utilizado na ortodontia. O de Wengert, que a gente utiliza esse alicate para construção, prensão firme do fio, né? Para angulação correta, para que as pontas do instrumento não machuquem a mucosa do paciente. O alicate removedor de Brectes, na finalização do tratamento, a gente precisa de um alicate apropriado para não causar trincas no esmalte do paciente. O alicate de torque, como eu disse para você, existe um movimento da ortodontia que chama torque, né? A gente precisa melhorar a angulação de um dente, fazer uma movimentação de uma raiz. Então, a gente faz esse movimento que chama torque, né, com alicate propício para isso. E aí, a gente também tem um alicate de tweed, que permite a execução de dobras no fio, especialmente para a inclusão do tipo ômega, é uma dobra que a gente faz também na ortodontia. O alicate de Nance, que é usado para criar dobras e ondulações em fios de aço inoxidável, permitindo ajustar a forma e a posição dos arcos ortodônticos. O alicate meia cana, que é um dos alicates para realizar dobras e contornos de fios, sendo bem aplicado para movimentos mais finos. E aqui eu trago a imagem de cada um deles para vocês. O alicate de corte distal, sem sombra de dúvida, é um aparato que não deve faltar na mesa do ortodontista. O alicate de corte de amarrilho, o alicate 139, formador de amarrilho, são muito utilizados. O removedor de bandas, o Wengert, o alicate removedor de Brectes, o tweed, o alicate para o torque, que é o 442, geralmente utilizado, o alicate de Nance, para a gente fazer as dobras, e o meia cana. Então, esses são alguns dos alicates que o ortodontista, ele geralmente tem, né, na sua mesa ou mais perto, para que ele possa usar no tratamento do seu paciente. Vocês, enquanto técnicos, vocês precisam reconhecer esses instrumentos para auxiliar os cirurgiões dentistas. A gente também tem a máquina de solda, como eu falei para vocês. Existem alguns artifícios que a gente precisa acoplar no fio do paciente. Então, para isso, a gente faz essa colagem com a máquina de solda. A máquina de solda nada mais é do que fazer essa colagem, né? A gente faz através da solda, então a gente utiliza muito a máquina de solda. A gente precisa de moldeiras para moldar. Geralmente o paciente ortodôntico, ele é moldado antes, durante e no final do tratamento. Para isso, a gente tem uma infinidade de moldeiras. Essas moldeiras, elas vão de acordo, né, com o tamanho da boca do paciente. Então, a gente tem desde as infantis a pacientes adultos. E o porta-agulha, que é mais utilizado na ortodontia, que é o porta-agulha Mathieu. Esse aqui também é um instrumento muito utilizado, que sempre deve estar presente na mesa do ortodontista. E os fios ortodônticos, como é que são eles? Eles são diferentes? São sim, existem fios de variados formatos, calibres e materiais. A gente tem o quadrado, o redondo, o retangular. No início, geralmente a gente usa movimentos mais leves, e para isso a gente usa fios mais redondos, mais leves, de calibres menores e mais flexíveis. Depois, à medida que a gente vai, né, caminhando com o tratamento, a espessura desses fios eles vão aumentando. Aí a gente já utiliza arcos redondos, né, que variam de tamanho de 0,10 até 0,20. Os arcos redondos, geralmente eles são de aço, os retangulares também, né? Então, os retangulares são fios mais grossos que a gente utiliza mais para o final do tratamento. Então, eles não necessitam de estabilidade, eles são fios adequados para a gente fazer dobras. Também tem os quadrados, que a gente utiliza em mecânicas segmentadas, ou seja, né, existem alguns pontos na mordida do paciente que a gente pode trabalhar de forma separada. Então, a mecânica segmentada, a gente pode utilizar os fios quadrados. Então, dependendo da situação do paciente, do tratamento, do que o ortodontista veja que é melhor para o paciente, a gente vai utilizar fios diferentes. E é importante que vocês saibam. Os mais utilizados, a gente trouxe aqui para vocês, que é o níquel titânio, que é o NIT. Geralmente, a gente utiliza esse fio no início do tratamento, porque são fios mais flexíveis, que permitem maior movimentação dos dentes, né? A força é mais tranquila. Os fios ortodônticos de NIT, eles também têm variações que são super elásticos, os termos ativados, que são muito utilizados na mecânica com autoligado, né? Com aparelho autoligado, a gente utiliza esse fio.
tem alguns fios com adição de cobre, então vai depender muito da mecânica utilizada pelo ortodontista e do tipo de tratamento que está sendo efetuado. Aqui eu trago para vocês que também existem os fios de aço, esses permitem, né, a execução de dobras, a gente utiliza esses fios de aço mais do meio para o final do tratamento, né? Então é importante que vocês conheçam essa trilogia dos fios, né, essa sequência de fios. E aqui, por fim, eu trago para vocês a contenção ortodôntica. O que seria a contenção ortodôntica? A natureza tende a voltar para o lugar que tudo que não era, que já foi antes, né? A verdade é essa. Então, os dentes, eles tendem, depois do tratamento ortodôntico, a voltar para a sua posição inicial. E para isso, a gente precisa, para que isso não aconteça, a gente precisa utilizar uma contenção ortodôntica. Então, arco de Howley, essa contenção que a gente chama higiênica, que é a contenção com ondas, a contenção fina, né, que é por um único fio, que tem sido amplamente utilizada nos últimos tempos. Por quê? Alguns estudos demonstram que a contenção única, com esse fiozinho estipulado, ela facilita a higienização e não traz problemas periodontais. Há muito tempo se pensou que a contenção com ondulações seria melhor para o paciente, mas estudos mais recentes nos mostram que a contenção única, né, que essa contenção mais fininha, sem essas ondulações, elas trazem um melhor benefício para o paciente. E também a gente tem as contenções estéticas, que também são uma possibilidade para os pacientes, assim como os alinhadores estéticos. É importante que vocês saibam que tem essa diversidade também de contenções que servem, né, que são dispositivos utilizados para manter os dentes na posição final, evitando que eles voltem à posição original e para manter a estabilidade do tratamento. Uma pergunta muito comum que os pacientes fazem eu vou usar a contenção por quanto tempo? Isso vai depender de cada tratamento, vai depender da orientação do cirurgião dentista, mas geralmente a contenção fixa inferior, ela é utilizada para o resto da vida, porque os dentes inferiores, eles tendem a movimentar. Com o passar do tempo, a gente tem uma reabsorção fisiológica nessa região mental, e existe essa questão do apinhamento, então a gente, para, né, se precaver disso, a gente utiliza, e os dentes tendem a voltar para a posição que eram antes, então a gente precisa utilizar a contenção para que não haja uma recidiva, né, do problema ortodôntico. E a contenção superior, né, que é o arco de Howley, geralmente, né, o paciente ele pode usar por 1 ano ou usar todas as vezes à noite, isso vai depender muito da indicação do próprio ortodontista. Em relação à mesa clínica ortodôntica, o que é que o cirurgião dentista ou ortodontista ele precisa ter nessa sua mesa, que vocês vão auxiliar? O material clínico seriam espelhos, né, sondas, a gente precisa para fazer essa parte clínica. Os spandex, que são aqueles afastadores, a gente não tem aqui nessa foto, mas é importante que o cirurgião dentista tenha. E o material de prática, que seria a pinça porta-bracket, os alicates, que o cirurgião dentista ele vai determinar quais ele vai usar, o incisor de borracha, o material para colagem, para colar os brackets, geralmente a gente utiliza adesivo, resina e fotopolimerizador, esses são os materiais de colagem, os próprios brackets, os fios ortodônticos e o porta-agulha Mathieu. A gente também, né, muitas vezes utiliza de materiais de moldes, como tem nessa mesa aí, pode ser que o cirurgião ele possa pedir para colocar, né, para ter uma visualização melhor da questão da oclusão do paciente, mas, de forma geral, o que precisa se ter na mesa do clínico, do ortodontista, é esse tipo de material, que vai auxiliar tanto na instalação dos aparelhos, quanto no processo de manutenção. E agora a gente vai falar dos principais aparelhos ortopédicos. Esses aparelhos ortopédicos, quais seriam a função? Eu já falei no começo, e até pela própria etiologia da palavra a gente consegue perceber. Eles têm a função de moldar ativamente o desenvolvimento craniofacial. Para quê? Para aproveitar e redirecionar o potencial de crescimento natural do paciente, permitindo correções significativas nas proporções faciais e nas relações entre os maxilares. Estes aparelhos, eles podem apresentar-se em formatos fixos ou removíveis, e cada um é projetado para exercer forças específicas e controladas sobre o complexo maxilofacial. Ou seja, esses aparelhos eles são utilizados antes da maturação óssea, em momentos que a gente consiga manipular, né, esse crescimento ósseo do paciente. Então, geralmente ele é utilizado em pacientes, em crianças, em adolescentes que ainda não completaram a maturação óssea. A gente consegue ter um bom êxito com a utilização desse tipo de aparelho ortopédico. Em pacientes adultos, onde a maturação óssea já foi concluída, né, a utilização deles é bem restrita, porque o ganho é muito pequeno, então depende muito da situação do paciente, mas geralmente eles são utilizados em crianças e adolescentes, onde a fase do crescimento ainda está por vir, ainda está acontecendo.
E quais são esses principais aparelhos ortopédicos utilizados? A barra transpalatina, o arco lingual, o írax, o Haas, o planas, o Bionaton de Balter, o arco de Hawley, o aparelho extrabucal, a máscara facial de Petit, a grade palatina, o aparelho de Ebert, o de pêndulo, o de Frankl e o SN1. São aparelhos muito utilizados na ortopedia. Existem outros? Existem, mas os mais utilizados que vocês vão ver na clínica ortodôntica são esses aparelhos. A gente vai falar sucintamente de cada um deles para vocês conhecerem como é que eles são. A barra palatina é um aparelho muito utilizado. Ela serve para quê? Ela serve para correção de problemas dentários. Ela atua como dispositivo de ancoragem, né, dos dentes. Então, ele controla a movimentação dos molares, a expansão, contração dos arcos. A gente acha isso muito na ortodontia, muito utilizada a barra transpalatina, assim como o arco lingual, que ele pode ser utilizado para o gerenciamento de espaços e representa uma abordagem ortodôntica interceptativa durante o acompanhamento do desenvolvimento da oclusão, principalmente de crianças e adolescentes, preservando o espaço adequado para o desenvolvimento da dentição. Esse arco lingual ele serve para preservar o espaço, né? E o írax e o Haas, que são aparelhos utilizados para problemas transversais, ou seja, é indicado principalmente em casos de atresia maxilar, aquela maxila trésica, né? O osso da maxila é mais estreito. Geralmente, esses pacientes, por apresentar a maxila mais atrésica, eles têm mordida cruzada. E, nesses casos, a gente utiliza uma chavezinha para ativar esses aparelhos, para poder expandir de acordo com a orientação do dentista. A gente vai expandindo esse aparelho e aí vai corrigindo esse problema transversal. A gente tem uma chavezinha que eu coloquei a imagem ali para vocês verem, que a gente utiliza para isso. Geralmente, esse aparelho é ativado em casa pelos próprios pais dos pacientes, de acordo com a orientação do cirurgião dentista. E qual a diferença do Haas e do írax? Os dois têm a mesma finalidade. O írax, a gente percebe que ele é suportado pelos dentes, né? Ele é cimentado, é um aparelho cimentado nos dentes. Já o Haas, ele também é suportado pela mucosa do palato, então ele tem esse acrílico no palato, que, além de ser suportado pelos dentes, ele também vai ser suportado na mucosa do palato. A única diferença entre eles aí vai depender muito da orientação do cirurgião dentista, do ortodontista em questão, né, e do paciente, né, do tratamento que vai ser estipulado. O planas, o que é o planas? É um aparelho utilizado na linha de ortopedia facial, naqueles pacientes que apresentam sobremordida, que é aquela mordida, né, profunda, e a finalidade é que os incisivos superiores e inferiores se toquem, né? Estimulando o quê? A extrusão dos posteriores, o aumento dos posteriores, para que a gente melhore essa questão da sobremordida, da mordida profunda. E o Bionaton? O Bionaton é um aparelho muito utilizado, né? Vocês vão ver isso no consultório do ortodontista. É um aparelho desenvolvido por o William Baltes, né? Que visa estimular o crescimento mandibular e corrigir a maloclusão do tipo classe 2, que é aquele paciente que a gente percebe desde pequeno que tem o retrognatismo mandibular. Então, a gente precisa, né, estimular o crescimento dessa mandíbula, o desenvolvimento dessa mandíbula e corrigir esse retrognatismo do paciente. Então, o Bionaton é um aparelho utilizado para este fim. E o arco de Hawley, como a gente já viu, que a placa de Hawley ela pode ser utilizada também para contenção, ela também é recomendada para corrigir alguns apinhamentos dentários, desalinhamentos, para prevenir a recidiva, quando a gente tira o aparelho, como mencionei, como um aparelho de contenção, vocês também vão ver muito no consultório ortodôntico. E o AIB, que é o aparelho extraoral, que também é utilizado para pacientes classe 2, especialmente aqueles pacientes que têm aquele overjet, né, dos incisivos centrais superiores. Então, ele é indicado para os casos em que existe a necessidade de conter, né, o crescimento da maxila para frente, ajudando a redirecionar o crescimento da face de um paciente de uma forma geral. É também mais um dispositivo para pacientes classe 2. A gente também tem o Herbst, que é também utilizado para corrigir uma mandíbula retrognática, ou seja, o paciente também que tem aquela mandíbula retruída. O Herbst é uma boa pedida para esse tipo de problema. Isso também vai depender da idade do paciente, da utilização pelo ortodontista, né? A gente tem o pêndulo, que é utilizado para distalizar, mover para trás os molares superiores, corrigindo também a maloclusão classe 2 e criando espaço para a erupção dos dentes. Vocês podem ver esse aparelho em consultório. E aqui, a máscara de Petit, que é um artifício muito utilizado em pacientes onde a gente visualiza que já tem um problema de oclusão do tipo classe 3, em crianças que a gente pode verificar isso, né? Geralmente, no consultório, a gente consegue identificar na criança onde há esse desenvolvimento anormal, porque ela fica com a mordida cruzada, né, anterior.
Então, se a gente intervir a tempo nessa criança, fazendo toda essa movimentação ortopédica, porque esse aparelho de Petit, essa máscara de Petit, ela faz a estimulação da maxila e, né, contém um crescimento mandibular. Então, a gente pode, muitas vezes, tirar o paciente de um problema futuro cirúrgico, né, quando a gente consegue intervir numa criança utilizando esse tipo de dispositivo, como a máscara de Petit. Outro aparelho que é também muito visto no consultório ortodôntico, que impede a ação das forças indesejáveis da língua, é a grade lingual ou a grade palatina, como a gente costuma ver, né? Isso aqui serve para controlar a língua durante a fala. Eu não sei se vocês sabem, mas a língua é um grande fator que ajuda na recidiva de problemas ortodônticos. Então, durante o tratamento ortodôntico, a gente precisa ter muito cuidado com a questão da língua e da sua interposição, né? Aqui também ela ajuda na questão da sucção do dedo. Então, esse aparelho é muito utilizado para pacientes com mordida aberta. Então, vocês vão ver esse tipo de aparelho ortopédico na clínica ortodôntica. A gente também tem o aparelho de Frankel, que é uma ferramenta eficaz tanto no estímulo de crescimento maxilar como no controle de crescimento mandibular. Ele reequilibra o sistema estomatognático do paciente, evitando de maneira, né, considerável a questão da cirurgia ortognática, porque ele faz essa manipulação de crescimento. A gente também tem o SN1, que é um instrumento, que é um aparelho muito utilizado, que foi proposto desde a década de 1980 por Simons Network, que ele auxilia na musculatura, estimulando a atividade normal dos músculos, com o intuito de estabelecer um selamento labial adequado, né, com a correção das relações anteroposteriores anormais entre a maxila e a mandíbula. Então, dentre os aparelhos ortopédicos mais utilizados no campo da ortopedia, a gente trouxe aqui para vocês, a título de conhecimento, os mais utilizados. E quais são os outros dispositivos também muito utilizados na ortodontia? A gente conhece os mini implantes ortodônticos. O que seriam esses mini implantes? Eles são dispositivos de ancoragem. Assim como a barra palatina, transpalatina, esse dispositivo, ele favorece, né? Ele contribui para a ancoragem. São mini parafusos que são colocados no osso do paciente, geralmente por um cirurgião, e o ortodontista que faz essa manipulação, para a gente ter pontos de ancoragem, para que a gente faça uma movimentação satisfatória e adequada do paciente. E esse tipo de ancoragem, ele não precisa muito da colaboração do paciente, ele ajuda muito a diminuir o tempo de tratamento, né? Porque como é uma ancoragem mais fixa, a gente consegue fazer movimentações mais amplas, além de possibilitar uma mecânica mais segura. Então, vocês vão ver muito isso aqui no consultório do ortodontista. Além desse dispositivo dos mini implantes, a gente tem as molas, que a gente utiliza para manter, né, alguns locais, que a gente não quer perder espaço, a gente coloca uma mola. Se a gente quer abrir o espaço, a gente coloca uma mola. Então, esse é um dispositivo muito também utilizado no campo da ortodontia. Tem os elásticos de intercuspidação, que são pequenos elásticos colocados, né, nos dentes para melhorar os encaixes da oclusão do paciente. Geralmente, eles são utilizados na fase final dos pacientes. Isso aqui é o terror dos pacientes. Mas eles precisam ser utilizados para a gente estabilizar a oclusão e corrigir pequenos problemas que ainda não foram corrigidos com os fios ortodônticos para fazer intercuspidação. Então, esses elásticos, eles têm tamanhos diferentes, forças diferentes. Isso vai depender muito do que o ortodontista visualiza que o paciente precisa e vai estipular para esse paciente. Os formatos, a gente pode colocar de diversas formas, isso vai depender do que a gente precisa melhorar na oclusão do paciente, no tratamento do paciente, para finalizar o tratamento ortodôntico. E é importante que vocês saibam que a ortodontia, ela está completamente ligada a outras especialidades. A exemplo da cirurgia bucomaxilofacial, está muito ligada, porque existem alguns problemas ortodônticos que a gente não consegue resolver apenas compensando dentariamente, porque, como vocês viram, a ortodontia ela está ligada também aos músculos e ossos da face, então a oclusão do paciente ela vai depender dessa correlação entre músculos, ossos e face. Então, a gente precisa, muitas vezes, encaminhar o paciente para o cirurgião e o colega, juntamente com o ortodontista, vai, né, verificar um plano de tratamento para esse paciente. Os pacientes classe 2, os pacientes classe 3, geralmente são os pacientes que precisam de uma intervenção cirúrgica, em muitos casos. Além disso, a ortodontia está muito correlacionada também com a fonoaudiologia. São duas áreas que trabalham juntas. Por quê? Como eu falei para vocês,
A língua é um dos principais fatores de recidiva de problemas ortodônticos, então a gente precisa do colega fonoaudiólogo para treinar, para drenar essa língua para que, né, o paciente tenha uma boa fonação, né, para que essa língua não seja um problema de recidiva no nosso tratamento e nem interfira nas ações do ortodontista. Além disso, a periodontia é outra área que precisa estar inteiramente ligada com a ortodontia, porque para a gente fazer as movimentações ortodônticas, a gente precisa que esse periodonto esteja saudável, né? Então, a gente precisa da ajuda do colega para isso, além da questão da prótese do implante. Por quê? Nos pacientes que perderam dentes, a gente percebe que existe uma movimentação desses dentes. Por exemplo, paciente que perdeu um dente inferior, né? A gente consegue ver que existe uma extrusão do dente superior, porque não tem contato com o antagonista. E aí, nesses casos, o que é que a gente faz? A gente coloca uma prótese desse jeito? Não. A gente precisa corrigir isso ortodonticamente, intruindo esse dente, muitas vezes até com o uso de mini implantes, como eu falei para vocês, que são artifícios que a gente usa para ancoragem, para colocar esse dente no lugar e aí sim a gente fazer uma prótese ou implante de forma adequada. Da mesma forma que quando a gente perde dentes por muito tempo, os dentes mesializam. A gente precisa corrigir esses problemas, né, de espaços antes de reabilitar o paciente, seja com prótese ou com implante. E outra questão importante seria a otorrinolaringologia, que é uma área que também está estritamente ligada com a ortodontia. Por quê? Especialmente nos pacientes classe 2, né? Esses pacientes, eles não respiram direito. Então, a gente precisa avaliar, junto com o colega otorrino, muitas vezes vai precisar de uma cirurgia, para verificar se a questão de como o paciente respira vai influenciar no tratamento. Então, a gente precisa casar essas duas especialidades. Então, para vocês conhecerem que a ortodontia ela não trabalha sozinha, é quase que uma equipe multiprofissional, a gente precisa se aliar a essas especialidades para conseguir favorecer, né, dar ao paciente um tratamento que seja completo e que realmente consiga resolver o problema dele, não só estético, mas muitas vezes e principalmente funcional. E aqui eu trago uma questão importante para vocês. Como é que seria a higienização do aparelho ortodôntico? Vocês, enquanto técnicos, precisam orientar os pacientes também em relação a isso. Muitos pacientes falam que não dá para usar fio dental, não uso porque não tem como. É preciso que os pacientes coloquem na cabeça que o fio dental é uma peça fundamental para todo mundo, muito mais ainda para os pacientes que utilizam aparelho ortodôntico. Então, para isso, a gente tem o artifício que a gente chama de passa-fio dental, que é como se fosse uma agulhinha, que eu vou mostrar para vocês na próxima imagem, que a gente consegue passar o fio entre o arco ortodôntico, facilitando a vida do paciente. A gente também tem o fio dental encerado, que é um fio dental mais resistente, que ele não vai esgarçar na hora que o paciente estiver passando, para não, né, cortar quando estiver passando juntamente lá do fio. A gente tem as escovas interdentais. Essas escovas, elas alcançam lugares que a escova convencional não chega. Então, são as escovas que também, a gente também chama de unitufo, de bitufo. Então, ela vai proporcionar uma limpeza mais eficiente para o paciente. É importante orientar o paciente que ele deve utilizar uma escova convencional macia, não escovadora. Muitos pacientes, eles pensam, a escovadora limpa mais. Não, não é assim. Os movimentos, né, de escovação certos que fazem a higienização correta e não a escovadora. Então, a indicação para o paciente normal e para o paciente ortodôntico é uma escova de preferência macia. Eles também podem lançar mão de enxaguantes bucais. Geralmente, a gente prefere indicá-los sem álcool, porque com álcool eles ressecam muito a mucosa e o paciente, né, no tratamento ortodôntico, ele já está um pouco machucado, então a gente prefere indicar o enxaguante bucal sem álcool para esse tipo de paciente. E aqui eu trago para vocês, a título de curiosidade, né, o que seria a escova interdental. A gente percebe que ela vai em locais que a escova convencional não vai. Agora, é importante orientar o paciente que ela não substitui o uso do fio dental, né? Para utilizar o fio dental, a gente coloca essas agulhinhas, que são os passa-fios. Muitos pacientes não conhecem esses artifícios, né? Então, é importante que vocês orientem, né? Tem o fio dental encerado, a escova macia, o enxaguante bucal sem álcool. Então, esses são alguns dos artifícios que vocês podem orientar os pacientes, né, para uma melhor higienização do aparelho ortodôntico, porque a higienização adequada na ortodontia é fundamental. O tratamento ele vai andar muito melhor, né, se o paciente estiver com periodonto saudável, sem gengivite, sem sangramento, né, evitando a questão de processos cariosos. Tudo isso vai retardar o tratamento do paciente. Então, o paciente tem que ser nosso aliado no tratamento ortodôntico, e a higienização é um dos principais fatores para isso. Em relação à higienização e recomendações do aparelho ortopédico, como eu falei para vocês, existem os aparelhos ortopédicos que são fixos
e os aparelhos ortopédicos que são, né, a gente removíveis. Então, vai depender do tipo de aparelho ortopédico. Então, o manuseio do aparelho ele deve ser feito com cuidado, para não evitar cair no chão, naqueles que a gente consegue remover. Naqueles que a gente consegue remover, deve-se evitar comer com o aparelho na boca, a gente recomenda que tire. Outra orientação importante, que acontece muito, é o paciente embolar, né, o aparelho ortopédico num papel e colocar na mesa e alguém jogar no lixo. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. É tanto que quando a gente vai entregar um aparelho ortopédico, né, um alinhador para o paciente, enfim, a gente coloca dentro de uma, tipo como se fosse uma vasilhazinha, né, para guardar esse aparelho, para evitar que o paciente role com esse papel e jogue fora e aí, né, comprometa o tratamento. Então, a gente geralmente dá para os pacientes, né, essa proteção, na verdade, para o aparelho estético ou para o aparelho ortopédico. É importante falar para os pacientes que, assim como a gente precisa escovar os dentes, a gente precisa também higienizar os aparelhos ortopédicos, né? Essa escovação ela deve ser diária. A gente pode utilizar o creme dental ou o sabão neutro. De preferência, a gente tem que usar uma escova diferente da utilizada para higiene bucal. E nos aparelhos que a gente consegue remover, a gente pode fazer uma limpeza química semanalmente. Como é que a gente faz? A gente coloca, né, faz a imersão do aparelho em solução de hipoclorito de sódio por 5 minutos, mais ou menos. Em seguida, realiza-se a escovação dental, né, com hipoclorito por 30 segundos. E, por fim, a gente faz a lavagem em água corrente. Ou seja, a gente pode fazer essa limpeza mecânica utilizando hipoclorito e uma escova, que de preferência deve ser escova que o paciente não escova o dente com ela, e sim só o aparelho. Então, todos esses passos é importante que vocês conheçam, porque vocês devem orientar os pacientes de vocês, né, juntamente com o cirurgião dentista que vocês trabalham. Então, aqui eu trago a referência para vocês. Muito obrigada. Deixo meu contato para eventuais dúvidas e a gente se vê na próxima aula.